Olá, sou Hugo Vasconcelos. Para quem aí já acompanha meus cursos, me conhece, eu vou estar iniciando agora um curso de Visual Basic. O que é Visual Basic? É uma programação que contém dentro aqui do Microsoft Excel. Então nós vamos trabalhar com essa programação. Quem já viu o meu curso aí de Excel avançado, já sabe aí, né, fazer alguns sistemas, criar e programar nessa programação do Visual Basic. Eu ensinei aí bastante coisa sobre o Visual Basic. Tem diversas aulas sobre ele no meu curso de Excel avançado. Agora nós vamos aprofundar somente nele e começar a criar sistemas e programas somente com o Visual Basic. Claro que nós vamos intercalar também alguns recursos aí com o Excel para deixar ele mais profissional, né, e vamos trabalhar aí diretamente com o VBA e eu vou ensinar para vocês a criação de variáveis, passo a passo, mesmo para quem nunca programou em nenhuma linguagem vai conseguir acompanhar o nosso curso. Então vou fazer o seguinte aqui. Primeira coisa, eu preciso de habilitar a guia desenvolvedor. Então arquivo, opções, aqui em personalizar a faixa de opções eu tenho essa guia desenvolvedor. Se ela estiver desmarcada assim, marca ela e dá OK, ela vai aparecer como última aqui na minha guia de opções. Então vou clicar na minha guia desenvolvedor. No curso de Excel avançado eu até ensinei a habilitar outras, criar novas guias para separação de conteúdos. Eu tenho aqui o Visual Basic. Clica nessa opção Visual Basic, o comando é Alt F11. Ele vai abrir essa janelinha, que é a nossa janela de visualização do programinha Visual Basic. Aqui eu tenho como intercalar, ó, entre o Excel e o Visual Basic, nesse símbolo aqui. Como é dividida essa janela, esse programa? Basicamente ele tem três janelinhas. Aqui onde tem o projeto, se eu clicar e arrastar ele desmembra ele dali, ó, ele retira aquela caixa. Aqui a caixa de propriedade dos objetos em que eu criar. Aqui o projeto em que eu tiver em questão, né, feito. Por exemplo, eu estou trabalhando com essa parte de trabalho, quero passar códigos para programar planilha 1, planilha 2, planilha 3, quero fazer módulos, que nós vamos entender o que é módulos, onde eu posso guardar código e reaproveitar em demais programas, posso guardar variáveis ali, então muito interessante essa parte aqui, né, do projeto. E tenho aqui a área de fundo, onde eu faço a minha programação. Tudo isso aqui pode ser, né, os painéis podem ser redimensionáveis, ajustáveis, né, eu posso colocar eles aqui, por exemplo, em uma posição e fechar. Se eu fechar um painel, eu vou poder habilitar ele novamente na guia de exibir. Eu tinha ali aberto 3, né, que é o código, em que já está maior aí. Tenho aqui o painel de projeto, vou habilitar ele de novo, olha aqui, ele já veio para cá. E tem o painel de propriedades, eu vou arrastar ela para cá. Eu gosto de usar o projeto fixado aqui, propriedades logo abaixo dele. Se eu quiser diminuir um pouquinho a área do código, eu clico aqui, ó, e arrasto para ter um ganho maior nessas outras minhas áreas aqui embaixo. Esse de propriedades nós vamos usar demais quando a gente começar a inserir botões, caixas de texto, algumas opções de personalização do nosso programa. O de código aqui também, obviamente, iremos usar muito ele. Basicamente é essa área aqui. Então aqui na área de código é onde eu vou fazer o meu programa acontecer, ele ser criado. Toda ação ela fica entre o comando sub, que é o início de uma ação, e end sub, que é o final. Se eu quiser colocar, por exemplo, uma programação qualquer aqui, ó, eu tenho uma opção de geral. Se eu clicar na minha planilha 1, vou dar um duplo clique nela, ele vai me deixar passar, né, ações para aquela pasta de trabalho naquela planilha 1. Aqui em geral ele me abre uma opção chamada Worksheet, que é o que? Esta pasta de trabalho, essa planilha, né, em que eu tenho ativa ali. E Selection Change é a célula selecionada. Então estou passando ações para a célula em que eu tenho selecionada ali. Se eu colocar aqui um comando, por exemplo, não vou entrar bem direto ainda nos comandos, não, só para vocês entenderem como que funciona a programação aqui. Eu vou colocar um Active Cell, por exemplo, que é a minha célula que está ativa. Ela vai receber, por exemplo, um texto a cada vez que eu clicar. Esse comando é fórmula R1C1, ele já tem até aqui, ó. Então quando eu clicar, ele vai me dar uma mensagem que eu vou colocar entre aspas. Toda mensagem, né, ou todo texto que nós chamamos de string, ele fica entre aspas. Eu vou colocar o meu nome aqui para ele exibir a cada célula em que eu clicar. Então vamos fazer um teste lá. Eu vou clicar para ele vir para o Excel, aqui eu venho para o Excel, e aonde eu clico, olha lá que interessante, ele já vai deixando a célula ativa com aquele texto. Então o que eu quero explicar para vocês é o seguinte: tudo que você for programar, você vai usar o Visual Basic, que vai entrar com os códigos de programação e ele vai aplicar aquilo para você. Esses códigos são os códigos que são gerados quando nós criamos uma macro no Excel. Então nós vamos às vezes fazer ela por macro e fazer as alterações aqui também dentro do Visual Basic. Na próxima aula nós damos sequência.